Comunicação. Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Se há realidade que se altera por decisão das pessoas ou o seu comportamento, essa realidade é a economia. Talvez por isso se explique porque é que é tão difícil fazer previsões económicas ou comunicar estas coisas do dinheiro. Se anunciarmos, por exemplo, uma crise, as pessoas acautelam-se e compram menos. O que em princípio me parece inteligente. Cautelas e caldos de galinha não fazem, afinal, mal a ninguém. Ou será que fazem? Se todos ficamos com medo, gastamos menos, compramos menos, logo vende-se menos e com isso produz-se menos. Daí à queda dos impostos cobrados ou ao desemprego a subir é um saltinho. Temos, portanto, a economia constipada. E basta um susto e lá se vai a expectativa por aí abaixo. Ou então o contrário, uma súbita euforia, um par de informações que nem sequer conhecemos bem e desata tudo a comprar este mundo e o outro como se o planeta tivesse acelerado. E se calhar acelerou neste mundo das percepções. E o ciclo torna-se magicamente otimista. No fundo, isto da economia é uma espécie de montanha russa. Se acreditamos, vai, se não, agarra-te. Nesta primeira edição do ano, falamos sobre dinheiro. O que temos, o que desapareceu, o que devemos e o que esperamos ter. Com o economista Pedro Brinca. Para onde está a ir o meu dinheiro? É uma pergunta que vou fazendo nos últimos tempos. O custo de vida, a inflação, os salários e as escolhas económicas definem o nosso futuro. Decidi meter-me num molho de brócolos ao tentar descomplicar assuntos que à primeira vista parecem técnicos, mas que estão afinal presentes no nosso dia-a-dia. Mas não venho sozinho. Convidei Pedro Brinca, professor na Nova SBE e especialista em macroeconomia, a economia dos grandes, que acaba por mandar nos nossos pequenos tostões. Porque é que, por exemplo, os preços dispararam? Pense, por exemplo, no supermercado. O tomate que costumava custar 1€, agora está ao dobro. E a conta final no supermercado já não parece a mesma, é francamente maior. Durante a pandemia, muitas cadeias de produção pararam e isso gerou um efeito de dominó. Produtos essenciais começaram a escassear, mesmo após o regresso à normalidade. A energia ficou mais cara, os custos de transporte mantiveram-se altos e essa realidade chegou também à produção agrícola, aos fertilizantes dependentes da energia. Tornaram-se mais caros e isso reflete-se nos alimentos básicos que consumimos todos os dias. Mas será que é só isto? Ou aproveitando a maré, alguém fez subir a conta mais do que o aumento do custo das coisas? Um outro exemplo prático vem do crédito. O crédito à habitação ou consumo, mas no caso da compra de casa, isto vive muito nas nossas vidas. Se tem um empréstimo, já sentiu seguramente o peso das prestações a subir. Agora parece que finalmente estão a aliviar um bocadinho, mas subiram muito nos últimos anos. Para muitas famílias, isto significa apertar o cinto, cortar viagens, refeições fora ou outras despesas que antes eram possíveis. É a carestia de vida em todo o seu fulgor. Este fenómeno não é só uma coincidência. As taxas de juros são ajustadas pelos bancos centrais como forma de reduzir a inflação, retirando dinheiro do consumo. Nesta edição, há também uma reflexão sobre as características da economia portuguesa. Pense nos pequenos negócios, como os salões de cabeleireiro, os cafés, que apesar de serem fundamentais para a comunidade, a dependência excessiva deste tipo de empresas, pequenas, microempresas, dificulta o crescimento do país. Negócios pequenos têm uma pequena capacidade de gerar empregos com bons salários e de competir no mercado global. É por isso que as economias mais dinâmicas, os mais ricos, apostam nas grandes empresas e em inovação, algo que Portugal ainda está a desenvolver. E o que dizer dos salários? Ai, que dor! Muitas pessoas sentem que mesmo ganhando mais, o dinheiro simplesmente desaparece. Isso é explicado por um conceito chamado de ilusão monetária. Os preços sobem mais rápido do que os salários. O poder de compra reduz-se. Parece que está sempre a correr atrás do prejuízo e isso é uma das maiores preocupações para quem tenta equilibrar o orçamento doméstico. Mas há pontos positivos. A sério. Por exemplo, em comparação com outros países, os salários reais em Portugal têm mostrado sinais de recuperação e o poder de compra está a ser restabelecido em algumas áreas económicas. Portanto, toca passar do pessimismo ao otimismo. Diz que pessoas felizes são boas para a economia. Pedro Brinca,
Viva, economista, professor da Nova Business School, Nova SBE, assim é que é, especialista em macroeconomia, em política monetária e em orçamento, que é uma espécie de ciência oculta para mim, quem conseguir entender um orçamento, e em desigualdade económica, e isso interessa-me muito, porque me pergunto todos os dias, agora nos últimos anos, para onde é que está a ir o meu dinheiro? Aquilo geralmente eu olhava para a minha carteira, agora é virtual, para a nossa conta bancária, e dizia: pá, esta conta bancária dá para pensar, passar umas fériasinhas boas, dá para pensar o que é que eu vou comprar a seguir. E agora parece há um saco roto, parece que o dinheiro se esvai. Quem é que está a ficar com o meu dinheiro? Não, de facto, tem havido um fenómeno que parece que já nos tínhamos esquecido. Tem piada, se nós formos a 2019, houve duas capas, uma da Economist e outra da Bloomberg, que anunciavam a morte da inflação. E talvez como Mark Twain, a morte da inflação foi precocemente anunciada. E de facto, passado apenas 2 anos, estávamos com uma crise de inflação como já não víamos há 20 ou 30 anos. E nesse sentido, esta erosão do poder de compra, que é aquilo que tu me parece que estás a fazer passar, era algo que já não estávamos habituados. Quer dizer, quem se viveu na década de 80 lembra-se de taxas de inflação elevadas em Portugal, não é? Mas depois vieram os anos 90, vieram os anos 2000, veio 2010, a década de 2010, e durante todo esse período a inflação foi desaparecendo e tinha andado muito próxima de zero. Mudaram as coisas. Olha, o que é que faz com que a inflação suba ou desça? Porque essa é aquilo que nos interessa, que é não dá para regular administrativamente. Não podemos, enfim, meter ali uma cunha ao Ministro das Finanças e dizer: olha, veja lá, congela lá e os preços um bocadinho, porque isto assim não se aguenta. Pronto. Então, a inflação é a taxa de crescimento de preços. Ok? E porquê é que os preços mudam? Os preços mudam em reação a duas coisas: oferta e procura. Apenas isso. Se aumentar muito a oferta, é óbvio que os preços baixam. Se aumentar muito a procura, os preços sobem. Agora, o que acontece todos os dias é que varia a oferta e varia a procura. E porquê? Então, porque é que estas variações ocorrem? Ocorrem por muitas razões. Nós, na pandemia, tivemos flutuações do lado da oferta, da capacidade da economia de oferecer mais bens e serviços. Essa capacidade foi debilitada por causa de todas as disrupções que as medidas de controle sanitário e principalmente no comércio internacional introduziram. De repente começaram a faltar bens nas prateleiras e obviamente que isso faz com que os preços aumentem, porque um preço muitas vezes também reflete escassez, não é? E, portanto, quando nós fazemos parar a produção de uma determinada fábrica, ou vamos todos para casa, ou deixamos de fazer determinadas coisas, o impacto há menos bens. E, portanto, menos bens, quando eu quiser comprar aqui esta mais. caneca, e esta caneca, afinal, em vez de haver 100 no mercado, existem apenas 50, logo o preço vai subir. Se a quantidade de pessoas que querem comprar canecas não se alterar, havendo menos canecas, o preço sobe. Mas em princípio, no momento imediatamente a seguir, em que há tanta vontade das pessoas de comprar canecas como se não houver amanhã, em princípio as empresas a seguir, que também querem vender canecas, vão para o mercado, oferecem muito mais canecas e o preço deveria baixar. Devia estabilizar, não é? A questão é que, na altura do Covid, aquilo que aconteceu foi precisamente que as empresas estavam impossibilitadas de produzir mais canecas. Espera lá. Tu é que és o economista, mas há aqui uma coisa que me está a moer a cabeça. Conta-me o teu problema. Eu consigo perceber que a caneca que é feita lá longe na China, sim, e que não há o barco, que a fábrica tenha fechado, que as pessoas tenham ficado doentes, eu consigo perceber isso. Mas os tomates e as cebolas e as batatas que são feitas ali pelo meu vizinho agricultor. Sabes qual é o preço, 80% do preço da produção agrícola? Então? Energia. Energia. O que aconteceu na Ucrânia? A energia foi por aí acima, o gás deixou de ser barato. Havendo menos gás, nós na Europa temos um déficit de produção de eletricidade que temos que compensar com o gás natural. O gás natural aumentou, aumentando o gás natural, aumentou o preço da eletricidade, aumentando o preço da eletricidade, contagia-se para os outros mercados de energia, inclusive na produção de bens, como por exemplo os bens agrícolas, fertilizantes, 80% daquilo é energia, não é? Que é preciso fazer para produzir esses fertilizantes. E naturalmente que depois sobe o preço do resto de tudo. E então, qual desse pequeno aumento ou grande aumento da inflação corresponde de facto a essa aumento real, lá está, da energia, da disrupção? Essa é a pergunta de €1 milhão e foi a grande pergunta polarizadora que alimentou muito o debate sobre o que é que deveria ser feito para combater este problema da inflação. Eu que sou espertalhaço e digo assim, vou aproveitar aqui o contexto público de aumento dos preços e afinal vou aproveitar aqui umas canecas que tinha em estoque e vou vendê-las a mais 30% do preço.
A questão da manipulação do mercado e do crime, e aliás, especulação é um crime, atenção. Mas os preços são livres, certo? Sim, os preços são livres, mas há práticas comerciais que não são livres. Eu não posso, por exemplo, vender abaixo do preço de custo, por exemplo. Chama-se dumping. Ou seja, há um conjunto de práticas comerciais que são proibidas e que são regulamentadas, e bem, não é? Na altura em que tivemos esta inflação, houve uma grande pressão para perceber se isto era de facto especulação pura, o que é que estava a passar, se era a distribuição que andava a enganar as pessoas, etc. E a ASAI, na altura, meteu uma data de inspectores na rua, fizeram verificações, quer dizer, e os casos de crime de especulação ou de estar um preço na prateleira e outro depois faturado na caixa, esse tipo de coisas eram residuais e não foi de certeza por aí que tivemos a crise da inflação. Mais uma vez, como eu disse ao princípio, a crise da inflação vem de oferta e vem de procura. Questões do lado da oferta foi precisamente o aumento da questão da energia, foi a questão da dificuldade no abastecimento. Os contentores, por exemplo, passaram de 3 ou 4 ou 5 mil dólares para 25 mil dólares. Os tempos médios de entrega da China para os Estados Unidos ou da China para a Europa também multiplicaram-se para mais do dobro. Tudo isso gerou entropia e tudo isso gerou falta de produto. Ou seja, a oferta estava abaixo daquilo que era normal e, havendo menos oferta de bens e serviços, aqueles bens e serviços que chegam às prateleiras obviamente ficam mais caros. Mas não era só oferta, também era procura. E aquilo que aconteceu e que nós vimos muito foi a Europa, à entrada para a pandemia, viver uma época em termos históricos, de uma enorme confiança nas instituições. Porque, de facto, aquilo que aconteceu na crise de 2008 e aquilo que aconteceu na crise da dívida soberana foram intervenções públicas que conseguiram resgatar a economia e conseguiram estabilizar e voltar a dar níveis normais de emprego e de atividade económica. E, portanto, em princípio, eu confio no meu governo, eu confio no Banco Central Europeu, eu confio na estrutura que está montada. Tu confiares, é eles confiarem neles, nas capacidades que eles têm. Eles próprios. Eles próprios. E o que é que aconteceu? Quando veio a pandemia, nós tivemos injeções monetárias e políticas orçamentais expansionistas que foram historicamente elevadas, nunca tinham acontecido nesta ordem de magnitude. Vamos lá ver, para um leigo, o que é que isto quer dizer? Pegamos nas notas e pusemos num helicóptero lá para cima e começamos a tirar notas para o povo poder... Vou dar um exemplo. O governo, se tiver as contas equilibradas, tem um déficit zero, não é? Pronto. Os impostos são poder de compra que o governo retira a empresas e famílias. Se isto correr bem... Ao cobrar impostos, estas pessoas já não têm esse dinheiro para gastar, vão comprar menos bens e serviços, a procura baixa e os preços baixam. A despesa do Estado é pressão sobre esses bens e serviços, porque é o Estado a ir ao mercado, a querer comprar bens e serviços e a concorrer com o resto da economia. E, portanto, sobe o preço. Sobe o preço. O que é que aconteceu na altura da pandemia? Déficits historicamente elevadíssimos. Ou seja, era preciso investir, era preciso comprar coisas, era preciso entregar prestações sociais, era preciso proteger no fundo a sociedade e os Estados decidiram investir e retornar à sociedade de valor. A questão não é se o deviam ter feito, não é questão do sinal, é questão da quantidade. E hoje existe a percepção que foram longe demais. Gastamos demais? Gastámos demais. Essa hoje é a percepção. Portugal, por acaso, foi dos mais bem comportados. Nós gastámos cerca, em 2020, se não estou em erro, foi cerca de 2,8% do PIB em ajudas diretas. Mas, por exemplo, a Alemanha gastou 10%. Okay? Os Estados Unidos gastaram 20%. Okay? Estamos a falar, de facto, de uma tempestade perfeita. Porque, por um lado, de facto, havia problemas do lado da oferta, as redes de distribuição e as cadeias globais de valor ainda muito fragilizadas, o que na Europa depois ainda foi exacerbado pela questão ucraniana, fornecimento de gás natural e da contaminação do preço da energia para depois para tudo o resto. Ou seja, temos esses problemas do lado da oferta, sobem os preços, e depois do lado da procura também tivemos ajudas que hoje se percebe que foram sobremaneira excessivas. As ajudas foram bem sucedidas num ponto. Nós conseguimos evitar a destruição de emprego e destruição de empresas. Parece-me uma boa notícia. E a questão é que se calhar fomos longe demais. Ou seja, não só evitámos a destruição de emprego e a destruição de empresas, e isso foi bom, mas se calhar não devíamos ter ido tão longe. Se calhar havia ali um espaço em que conseguíamos evitar esses dois problemas sem criar uma crise de inflação desta ordem de magnitude. E isso é uma decisão dos políticos, ou tu e os teus primos economistas são afinal os culpados de não saber como é que se regula este potenciómetro e se põe mais dinheiro na fogueira ou menos dinheiro? Não, isso é verdade. A economia é uma ciência que tende a errar muito. Se bem que é verdade que desta vez todos os economistas previram que iria haver inflação.
Em primeiro lugar, porque isto era uma crise sanitária, não foi uma crise económica no verdadeiro sentido do termo. Portanto, era mais fácil de calcular que isto ia acontecer. Não é tanto a questão do cálculo, era a questão de perceber que em 2008 e em 2011 tivemos crises dos sistemas económicos, tínhamos uma bolha no imobiliário, uma bolha no setor financeiro, rebentando essas bolhas é preciso transferir recursos desses setores para outros setores. Fala-me disso, o que é uma bolha? Uma bolha é quando o preço de algo ou a valorização de algo se afasta do seu valor fundamental. É como o valor das casas agora? Se eu soubesse, não estava aqui a falar contigo, estava a investir em fundos imobiliários, estava rico. A comprar ou a vender? A questão é, a resposta a essa pergunta já resolvia o problema. A questão é que as bolhas são muito difíceis de detectar antes, não é? Porque senão quem conseguisse fazer isso estava rico. Mas a dinâmica da bolha é muito simples de perceber e é muito antiga. Se nós formos até ao século XVIII, século XVII, podemos lembrar da crise das tulipas. Os bulbos de tulipas na altura começaram a subir de preço e as pessoas começaram a olhar para aquilo e disseram assim: eu quero ganhar dinheiro, o que é que não quer ganhar dinheiro? Claro. Então vamos comprar bolos de tulipas porque eles amanhã vão valer mais do que hoje. E depois vão tudo comprar bolos de tulipas. Se está tudo a comprar bolos de tulipas, o que é que acontece ao preço das bolos de tulipas? Sobe. E depois sobe. Quem comprou bolos de tulipas ganhou imenso dinheiro. E como toda a gente gosta de ganhar dinheiro e de se gabar que ganhou dinheiro, diz a toda a gente e vai cada vez mais gente comprar bolos de tulipas. Portanto, criou-se aqui uma trend, criou-se aqui uma moda momentum. Que é... Em finanças chama-se momentum. Um momentum. Portanto, Exato. O que está a dar é comprar bulbos de tulipas. Até que chega uma altura que há um que pergunta para que é que isto serve. Aposto que foi um economista que perguntou. Um economista que não conseguiu comprar bulbos de tulipas. Isso. As rosas é que é. As rosas é que é o novo mercado. E despeja os bolos de tulipas no mercado. Isso faz baixar o preço. Baixar o preço, a malta começa a perceber: epá, isto agora está a perder dinheiro, é melhor vender já. Então começa tudo a vender já. Canta só o preço. Pum, cá para baixo. Portanto, estoura ao mercado, no fundo. Exatamente. E nós hoje... em 2007, até 2007 nós vivemos uma fase de uma certa euforia do ponto de vista da desregulação financeira, etc, porque vivemos um período ali desde o fim da década de 70 que ficou conhecido como uma grande moderação, em que de facto não houve grandes crises, não houve grandes flutuações, criou-se aqui uma certa euforia que os mercados resolvem tudo, não é preciso regulação, laissez-faire on steroids, não é? E depois chegámos precisamente à conclusão que por vezes não é bem assim e as economias precisam de ali alguma supervisão para ter a certeza que fenómenos como esse não acontecem, porque isto depois obviamente destrói emprego, destrói empresas, destrói a vida a muitas pessoas, não é? Este é o tal fenómeno das bolhas. Então, a inflação subiu, nós necessariamente empobrecemos apesar dos Estados terem injetado uma quantidade gigantesca de dinheiro. Também... Não é necessário que empobreçamos, vamos lá ver. Não ficamos mais pobres. A questão é que tu podes ter crescimento real positivo, ou seja, se o PIB passar o PIB em Portugal são perto de, se não estou em erro, 280 mil milhões de euros. O Dr. Guterres também tentou fazer essa conta e aquilo de 3%. Era mais difícil. Era mais difícil. 280 mil milhões de euros. Se passar de 280 mil milhões para 500 mil milhões, será que estamos melhor? Depende da inflação. Mas tu podes ter a inflação que não é suficientemente alta para que o crescimento do rendimento mais do que compense o efeito da inflação. Mas a inflação come o aumento da riqueza. Óbvio, sim. Para toda a gente. Imagina, tu ganhas 1.000 euros. Se amanhã ganhas 2.000, estás melhor ou estás pior? Depende da inflação. Se a inflação for 100%, estás na mesma. Então lá está a tal ilusão monetária. Sem dúvida. Aliás, a ilusão monetária é daquilo que é mais usado na gestão económica e política de tudo e mais alguma coisa. É uma batota. Quer dizer, é uma batota assumida por todos. Dou-te um exemplo. Em 2002, o governo decidiu congelar os escalões de IRS. O que é que isso significa? Não sei, diz-me. Eu digo-te, os escalões de IRS estão definidos em função de valores absolutos de euros. Ou seja, quem ganha até para rendimentos entre 10 mil euros e 15 mil euros tens uma taxa. Depois a parte do rendimento entre 15 e 20 mil tens outra taxa, etc, etc. Se tu congelares esses escalões nesses valores de euros e tiveres inflação de 10%, ok? O rendimento cresce 10%, mas depois a inflação também cresce 10%. Em termos de poder de compra, estás na mesma, mas vais pagar muito mais impostos. Oh, diabo. Porquê? Porque não atualizaste os escalões de IRS. Por acaso agora, no âmbito deste Orçamento de Estado, não é exatamente no âmbito do Orçamento de Estado, está refletido no Orçamento de Estado, mas foi no âmbito da Assembleia da República, foi aprovada uma lei que obriga, ou que estabelece que as atualizações do IRS todos os anos agora é feito de acordo com a inflação e com o crescimento real da economia. De forma automática. De forma automática. Parece-me uma coisa francamente honesta. Pois, mas em 2022 nem tu soubeste que isso aconteceu. Pois não, esse é que é o ponto. Aí está um bom exemplo de ilusão monetária. Portanto, a nossa
neste caso a minha, quer dizer, as pessoas que nos escutam, seguramente não, mas a nossa ignorância sobre a maneira como estas coisas se movimentam é real. Aliás, isto até foi objeto de vais-me perdoar agora um momento geek da tarde, mas isto até foi objeto de estudo de um economista que ganhou o Prémio Nobel, do Bob Lucas, que realmente conjetura que estes fenómenos de ilusão monetária são mais fáceis de fazer em economias que a inflação tradicionalmente é baixa, como é o caso da nossa. Porque a gente nem sequer está a olhar para nós aquilo. Não estamos habituados a olhar para a inflação, porque a inflação tende a ser muito baixa, então nós não ligamos à inflação. De resto, como os preços, quando nós vamos ao supermercado, antes dos tempos de inflação, era uma coisa que nós pensávamos nos bens que tínhamos que comprar, e agora quando a conta do supermercado já não é 100 euros e passou a ser 250, nós vamos olhar ali o que é que está a acontecer, cada pinguinha de cada lado. Ora, eu quero falar do Orçamento de Estado, mas quando a inflação sobe acima desse número mágico 2%, sabe Deus e os economistas porque é que é 2%, vem aí uma receita. E então eu que fiquei mas se quiseres eu explico-te os 2%. Então, porque é que é 2%? 2% per se não tem razão nenhuma. Okay? Porque é que não é 4%? Porque é que não é 1%? A pergunta é porque é que não é 0%. Pois. Okay? Isso é que era. Existem várias teorias a tentar explicar porque é que é um valor acima de 0. E a ideia é que os bancos centrais, tipicamente, quando olham para a economia, estão preocupados, por um lado, com a estabilidade dos preços, mas por outro também com a estabilidade económica, ou seja, com o nível de emprego. Querem que a economia não esteja em recessão. Okay? No caso da Europa, nós temos uma tradição de, primeiro, temos que olhar para a estabilidade de preços, só em segundo lugar é que olhamos para os níveis de emprego, ok? Nos Estados Unidos, o mandato do Banco da Reserva Federal americano é um mandato dual. Eles é suposto darem tanto peso à inflação como dão à questão do emprego. A questão é que quando a inflação está muito próxima de 0, existe um incentivo do Banco Central Europeu, do Banco Central de fazer emissões monetárias para estimular a economia, ok? E isso gera inflação. Muito Sabes? bem. Por isso, só quando a inflação já está a um nível que, de alguma forma, este trade-off entre emprego e estabilidade de preços é posto em causa, é que o Banco Central Europeu ou os bancos centrais deixam de querer surpreender os países com emissões monetárias para estimular a economia. Então os 2%, é os 2% são aquele bocadinho, um sweet spot, um pedaço de chocolate para animar a malta, porque quero imaginar que se a inflação, em vez de ser 2% ou 3% ou 4%, fosse negativa, deflação, sim, o impacto disto era o quê? Ficávamos à espera para deixar lá ver se o preço baixa mais um bocadinho para eu comprar. Se fôssemos keynesianos, essa dinâmica que tu estás a descrever era exatamente isso que acontecia. Nós retraíamos o consumo porque pensávamos que é melhor gastar o dinheiro amanhã, que as coisas vão ser mais baratas. Ao fazer isso, estamos a provocar ainda maior deflação, porque diminui a procura de bens e serviços, e isto entra numa espiral em que a atividade económica baixa, ok? E a economia entra em recessão. Portanto, em princípio, a baixa sucessiva de preços é uma catástrofe anunciada. Generalizada, o pensamento keynesiano é esse, ok? O que é que o Sr. Keynes nos traz? É esta dinâmica que acabei de descrever, não é? Portanto, convém que os preços vão subindo sempre um bocadinho, de uma forma controlada, mas que isso sirva de estímulo à economia. E já é outra interpretação de porque é que os 2% devem estar ali. Eu diria que uma das teorias ou uma das ideias que estão por trás da inflação não ser 0, do objetivo dos bancos centrais não ser 0, foi aquela que te descrevi antes. É uma questão de espécie de jogo de gato e do rato entre os agentes económicos e o Banco Central. A segunda pode ser essa ideia de que, de facto, que um objetivo de inflação 0 faz com que, ou seja, um objetivo de 2% faz com que exista uma certa penalização para as pessoas não investirem o dinheiro ou não porem, ou tentarem criar algum tipo de investimento, ok? Existe um custo de oportunidade de não ter o dinheiro parado em casa. Então, vamos lá ver. Agora, a minha tese é: nós ficamos mais pobres. A inflação subiu, os salários não acompanharam essa inflação e o Banco Central Europeu... Mas acompanharam. Portugal foi um dos únicos poucos países que teve um crescimento real dos salários. Não digas isso, porque isso é uma conversa para os patrões depois não aumentarem o salário das pessoas e, portanto, acompanharam. Portanto, significa que a gente não perdeu contas feitas, feitas as contas. Dos poucos países que recuperou mais rápido em termos do poder aquisitivo dos salários. Foi Portugal. Isso é uma boa notícia. Bom, então, mas não me estragues a história. Eu partindo do pressuposto que nós, uma desgraça, pelo menos na fase inicial, perdemos poder de compra. E o Banco Central Europeu decidiu ajudar-nos nesta conversa e subiu as taxas de juro. E com isso o meu empréstimo da casa foi para lá das estrelas. Duplicou, triplicou. Bela ajudinha do banco, é? Mas esse é o objetivo.
Desculpa desiludir-te, mas não há aqui qualquer ambiguidade. Mas é que eu já devo, a subida das taxas de juros. Eu já devo aquele dinheiro. Eu sei. Não vai mudar nada. Vai, porque tu agora, em vez de teres um rendimento disponível de 1.000 euros, tens um rendimento disponível de 800 ou 700, porque tiveste de pagar mais 300 de juros. Já não vou de férias. Já não vais de férias, já não metes pressão sobre a procura de bens e serviços e os preços já não sobem tanto. Sorry, mas é este. Não há ambiguidade nenhuma. A subida das taxas de juros é para retirar poder de compra a governos, a empresas e famílias. Isso parece um castigo. É um castigo. É uma maneira de tirar. Vamos lá ver. Qual é o mandato do Banco Central Europeu? Estabilidade de preços. Se os preços estão a subir, é porque a procura é maior que a oferta. Tendo muita dificuldade o Banco Central Europeu de controlar a oferta, o que é que eles conseguem fazer? Controlar a procura. Então, mas se tu, como disseste há bocadinho, a questão da inflação foi causada genericamente por disrupção na cadeia das casas dos... É que eu te disse que era a pergunta de 1 milhão de euros. É o que estava toda a gente a discutir. Porquê? Porque se a inflação for apenas pelo lado da oferta, ela vai aumentar baixar, as taxas de juro não traz nada. mais gás natural da Ucrânia. Isso. Ou seja, por isso, a justificação de uma política agressiva de subida das taxas de juros, na sua maioria, não em absoluto, mas a justificação de uma subida agressiva das taxas de juros por parte do BCE apenas faz sentido se o problema estiver do lado, problema entre aspas, estiver do lado da procura. Então, eu agora tenho outra pergunta do milhão de dólares. Deixa-me só, perceber quanto é que desta espiral inflacionista vem de procura excessiva e quanto é que vem de oferta demasiado baixa. Está aí a chave para dizer qual é a política ótima em termos de taxas de juros. E o que nós vimos foi um debate muito polarizado entre quem achava que isto era quase tudo choques de procura e quem achava que isto era quase tudo choques de oferta. Hoje conseguimos olhar para trás e perceber que, como em quase tudo, no meio está a virtude. E então... Foi problemas do lado da oferta, sim, mas também foram problemas do lado da procura. Se o meu empréstimo da casa subiu como se não houver amanhã, exatamente para ajudar a controlar a inflação, vamos ter esta ideia benigna que eu como cidadão... Mas quer dizer... Jorge, a partir do momento que tu passaste a pagar mais pela tua prestação... Compro menos coisas. Muito bem. Então e porquê? Não havia problema, não é? Então e ali o empréstimo lá a prazo, ali que nós temos ali na Caixa de Depósitos... Sim. Não cresce, continuavam a pagar os pequeninos. Okay, então agora estamos a falar de Portugal, não é? É. Então, Portugal foi de facto um dos países onde a margem financeira mais aumentou. Ou seja, o que é margem financeira? É a diferença entre os juros cobrados pelo dinheiro que o banco empresta e os juros pagos pelos depósitos que nós metemos no banco. Isso é uma transferência de dinheiro dos cidadãos para a banca? O aumento da margem financeira, seguramente. É isso. Claro, por isso é que eles tiveram um aumento histórico dos seus lucros. Eu preciso de pôr uma legenda aqui, porque eu estava a tentar perceber se era isso. Sim, mas isso aí não há dúvida nenhuma. Houve um aumento histórico dos lucros dos bancos nos últimos 2-3 anos. É preciso também ter cuidado e não ter um discurso populista, porque se nós formos ver antes tiveram prejuízos os lucros fortes integrados desde 2011 ou 2012, só em 23 é que a Caixa, neste período de 10 anos, teve um lucro acumulado positivo. Porque os juros eram negativos e portanto não ganhavam... E porque tivemos uma crise da dívida soberana, não é? Claro. A banca perdeu imenso dinheiro nessa altura. Mas como é que a banca perde dinheiro numa crise da dívida soberana? Supostamente não é uma dívida que os Estados têm... Houve uma enorme desvalorização de ativos, não é? Ou seja, nós tivemos... Que os bancos tinham comprado? Nós tivemos um efeito... Bem, primeiro, há aí um problema. Porquê? Porque o custo de financiamento da banca aumenta. Ou seja, o que é uma crise da dívida soberana? No contexto português, foi os mercados deixarem de acreditar que o governo português ia conseguir pagar as suas dívidas. Estamos a falar do tempo da Troika. Exatamente. Isso significa que a dívida portuguesa, é uma palavra sofisticada para descrever a promessa que o Estado vai pagar aquilo que pediu emprestado, tinha cada vez mais risco. Se tem cada vez mais risco, quem empresta pede uma compensação cada vez maior para assumir esse risco. Nos empréstimos futuros. Nos empréstimos que serão feitos a partir desse momento. E é bom lembrar, a dívida portuguesa andará perto dos 270 mil milhões de euros. E aquilo é um bloco que todos os anos é preciso fazer emissões, não é? E é para pagar ou para gerir, como diria um político? Ultimamente tem sido para pagar. Nós desde o pico da Covid até agora, nós baixámos de 136% da dívida em percentagem do PIB para cerca de 97 ou 98, não é? O que significa que o dinheiro que o Estado tem disponível para o orçamento de Estado, em grande parte está a ser também canalizado para pagar a dívida antiga. Isso é refletido essencialmente nos superávites que temos tido, primários, não é? Portanto, o dinheiro que sobra no fundo vai para pagar a dívida. O dinheiro que sobra vai amortizar a dívida. Claro, nós não temos que emitir tanta dívida, não é? Para assegurar as necessidades brutas de financiamento do Estado. Olha, nós temos aprovado o Orçamento de Estado para o próximo ano. É sempre uma discussão política, seguramente.
Alguém sem ser os economistas e os políticos entende verdadeiramente o que é que lá está escrito? No orçamento. Nós temos um problema sistemático em Portugal, que é nós só discutimos política económica no Orçamento de Estado. Apenas, portanto, temos ali 15 dias ou um mês para discutir. O que em si é mau. Porquê? Quer dizer, há poucas que... O crescimento resolve muitas coisas. O crescimento económico resolve muitas coisas. Eu dou-te um exemplo. Tu, na década de 2000, foi a nossa década maldita em que cresceste para aí a meio ponto percentual por ano. Se nós tivéssemos crescido por ano, nessa década, aquilo que crescemos em 2019, nós teríamos entrado na década de 2010, quando teve que vir a Troika, com um rácio da dívida sobre o PIB de 66%. O que era extraordinário. Pois é, que era quase o dobro. E o que é que aconteceu para essa anemia? Não sei se existe alguma explicação para... Isso, há 3 ordens de explicações para essa anemia que Portugal sofreu nessa altura. A primeira foi a entrada da China na Organização Mundial de Comércio, o que pôs em causa o nosso modelo de economia internacional. Porque estamos a falar dos têxteis, estamos a falar dos produtos no geral. O nosso modelo industrial era de produzir barato e com pouca qualidade. E pagando mal. E sou sorry, mas não consegues competir com os chineses nisso. Ou não conseguias. Agora a China mudou muito, não é? Mas na altura, quer dizer, é esse o paradigma. Se calhar agora os chineses têm um problema porque têm outros países ali à volta que têm esse modelo mais barato. Exatamente. A segunda razão foi a entrada dos países de leste no mercado único. Países com mais qualificações, com salários mais baixos, quer dizer, e que pôs em causa também a nossa competitividade. E depois existe uma terceira, que é um bocadinho mais complexa, não sei se temos tempo para ver tudo, mas teve a ver com o facto, é que nós entramos no euro. E ao entrarmos no euro tivemos acesso a crédito muito mais barato. E as taxas de juro baixaram imenso. Essa baixa das taxas de juro, a taxa de juro é o preço do dinheiro. E como qualquer preço, quando baixa as pessoas compram mais. E nós duplicámos o nosso endividamento privado, já nem vou ao endividamento público, nós duplicámos o nosso endividamento privado ali num espaço de 10, 12 anos. Portanto, fomos todos comprar uma casa, fomos todos investir em alguma coisa, Exatamente. Fomos todos comprar, ter uma melhor vida. E o que é que acontece? Quando tu tens imensa liquidez, vais meter pressão sobre o quê? Preços. E o que é que acontece aos preços? Opa! Sobem. Todos? Não. O preço do petróleo não muda porque os portugueses têm mais dinheiro. É o preço dos bens não transacionáveis. O que é estes bens não transacionáveis? Estamos a falar de pequenos serviços, restaurantes, cabeleireiros, cafés, coisas desse género. E o que é que aconteceu? Passou, como esses preços subiram, a receita começou a aumentar e a rentabilidade desses negócios começou a aumentar e começamos a ver uma transformação estrutural da economia portuguesa em termos de investimento e em termos de pessoas a dirigirem-se para este setor. Boa ou má? Porque é que isto é mau? É mau porque estamos a falar de negócios de baixa produtividade, baixa escala, sem grande pressão competitiva para serem mais eficientes, mais organizados, mais produtivos, mais competitivos. Portugal tornou-se num país de restaurantes, cabeleireiros e esteticistas. E eu não digo isto no gozo. Portugal é o segundo país da União Europeia com a maior porcentagem da população em cabeleireiros esteticistas. E faltam as fábricas, faltam os grandes investimentos. Nós não temos grandes empresas em Portugal que exportem, não é? É um bocado como aquela história do gato gordo e do gato magro. Não sei se tens gatos, Jorge. Tens gatos? Não, o gato para mim. Eu tenho lá 2 em casa que eu gostava de te oferecer, mas a minha mulher não deixa. Mas os gatos, quer dizer, imagina um gato de casa, é mais gordinho, não é? Sim. Com um gato na rua, porquê? Há sempre muita comida, não é? O gato de casa, chegas lá, dás-lhe comidinha, não tem que se mexer. O gato da rua ou corre para comer ou morre. As empresas que competem nos mercados internacionais ou são competitivas, organizadas, produtivas e eficientes ou morrem. E nós tornamos uma economia com muito pouco emprego e muito pouca atividade económica precisamente nesse setor. Para teres uma ideia, as grandes empresas, aquelas que conseguem criar economias de escala e serem competitivas e exportar, etc. As grandes empresas em Portugal têm apenas 21% do emprego, mas geram quase 40% do valor acrescentado. Portanto, o resto são microempresas, lá está o café, o que for. Jorge, não há nenhum números mais elucidativos e mais gritantes do que isto. O Draghi, no seu famoso relatório, criticou a Europa por ter um peso excessivo de emprego e de atividade económica em microempresas, face aos Estados Unidos. Portugal tem 50% mais do que a média europeia, que Draghi criticou, 50% mais de emprego do que a média europeia em microempresas. Porquê é que isto é um problema? Porque o valor acrescentado bruto de um trabalhador numa microempresa são 22 mil euros. Não tem depois um efeito de multiplicação. Sabes qual é o valor acrescentado bruto médio de um trabalhador numa grande empresa? Quanto? 84 mil euros. Só temos 20% do emprego nas grandes empresas. Eu dou-te já aqui um número. Se nós tivéssemos a mesma distribuição de emprego por tamanho de empresa
que tem a União Europeia, isto era um aumento de 16% do PIB. Então, ficávamos quase iguais à França e à Itália. Então o que é preciso fazer para que... Nós temos um conjunto de estruturas que penalizam as empresas que têm a ambição de crescer. Por exemplo, a progressividade do IRC, do Imposto sobre as Empresas. Quanto mais ganha, quanto mais rica é a empresa, mais tem que pagar. Não é mais rica, esse é que é o grande engano. Tu és investidor, tu estás à procura de quê? De rentabilidade. Rentabilidade é o quê? É o retorno por dinheiro investido. Eu quando olho para a imprensa, vejo toda a gente escandalizada com os milhões da banca, por exemplo. E este ano, pronto, foram acima do normal. Também não precisas de me bater, quer dizer. Mas o ano passado, por exemplo, o Millennium BCP teve 200 e tal milhões de euros de lucro. Já está na escalão máximo, paga a taxa máxima de IRC possível. Mas a pergunta é, quanto é que tu tens que investir para ir buscar esses 260 milhões de euros? Eu digo-te que a captação bolsista do Millennium BCP o ano passado andava por volta dos 5 mil milhões. Portanto, isto dá-te uma rentabilidade de 4%. Portanto, nós não Mas se tu investires num quiosque de jornais com 10 mil euros, porque para abrir um quiosque de jornais consegues abrir por 10 mil euros, e tiveres um lucro de 2 mil, tens rentabilidade de 20%. Quanto é que pagas de IRC? O mínimo. Ou seja, o nosso sistema fiscal, e não é só o sistema fiscal, as leis laborais, etc., estão todas desenhadas a criar incentivos para a fragmentação do capital. Ou seja, para abrir pequenos negócios, baixa escala, que não tenham grande dimensão, porque têm um tratamento, quer da parte laboral, quer da parte fiscal, muito mais amigável. Isto significa o quê? Significa que depois as pessoas vão trabalhar nessas estruturas, vão criar pouco valor acrescentado e depois têm salários baixos. Portanto, é uma espiral. Olhando para o orçamento deste ano, todavia, há uma descida do IRC. De 1%. E Deus sabe o que é que teve que acontecer para que isso acontecesse. Vamos lá ver. O IRC podia baixar para 0, Jorge. 0. Então, sabes qual era o efeito? Nulo. Sabes porquê? Porque o mal está feito. Ou seja, as empresas quando se deslocam e investem para aumentar a escala, etc., elas não olham um ano. Elas olham a um prazo de 5, 10 anos. E o que é que esta negociação do Orçamento de Estado mostrou? Toda esta discussão que houve ao torno de baixar apenas o IRC em 1%. É que não existe um compromisso do principal arco, dos países do arco da governação, de que a competitividade fiscal é prioritária para os principais partidos em Portugal. O que significa que tu podias baixar o IRC para 0 se os agentes económicos acharem que cai este governo, vem para cá o PS e volta outra vez aos 31. Ninguém se mexe. Ninguém se mexe. E será que isto é possível? É, porque tu fizeste esse acordo em 2013 entre Passos Coelho e António José Seguro, com a descida do IRC. E depois o que é que aconteceu? António Costa tomou conta do PS e subiu outra vez o IRC para níveis nunca antes atingidos. Quer dizer, nunca antes não é verdade. É uma questão política, porque se tu me estás a dizer que o efeito entre uma taxa grande de IRC e uma taxa baixa, 0, no limite, não teria um impacto. Neste caso, nestas circunstâncias, eu acho que não teria grande impacto. Eu dou-te um exemplo. Toda a gente fala da questão da Irlanda e do crescimento irlandês. Exatamente. O que é que se passa? Porquê que a Irlanda enriqueceu é um paraíso tanto? fiscal. Tem taxa de IRC de 12%, não é? Pronto. Agora, é bom lembrar que parte do segredo não foram os 12%. Parte do segredo foram os partidos do arco da governação, nos anos 90, terem-se juntado e dito assim: meus senhores, para o bem ou para o mal, estas são as estruturas fiscais nos próximos 20 anos. Ninguém muda. E isto levou a um colapso da incerteza brutal, não é? E não existe nada mais nocivo para o investimento com o risco e a incerteza. Então, mas se a receita funciona, porquê é que não nascem outras Irlandas ali à volta? Podem não ser Portugal. Convence lá tu, o eleitorado em Portugal, de que vais baixar o IRC às grandes empresas. A minha pergunta ganham 260 milhões de euros de lucros. E não pagam impostos. Apesar de investirem 5 mil milhões, não é? Mas pronto, isso é outra história. Se tu quiseres abrir uma cimenteira, tu não abres uma cimenteira com 10 mil euros. Com 10 mil euros abres um cabeleireiro, mas não abres uma cimenteira. Olha, então deixa-me fazer de sindicalista, mas eu olho para a minha folha de salário, como tu olhas para a tua seguramente, e está um valor lá muito substantivo de impostos. A pergunta é legítima. Não sei se essa é a pergunta do sindicalista, não é? Mas não sei se ele está assim tão preocupado com os impostos. Já está mais preocupado é com o que o patrão lhe paga, não é? Sim, também é um facto. Olha, o que é que tem o Orçamento de Estado deste ano? O que é que... Olha, houve uma questão que esteve neste ano no Orçamento que me deixou bastante entusiasmado e acho que revela de facto a importância do documento para a condução da política nacional. Eu não sei se sabes, mas para uma lista que ainda estou para perceber qual é a lógica grande de municípios portugueses, todos aquilo que é derivados de bebidas destiladas com base em medronho vão ter uma isenção do imposto especial de consumo de 75%.
Acho que foi uma das decisões do Orçamento Isso está no Orçamento de Estado. Está no Orçamento de Estado este ano. Isso é uma hiperregulação absurda, não é? Quer dizer, e por isso é que eu digo, realmente nós temos este, entre aspas, mau hábito de discutir política económica para o país no âmbito do Orçamento de Estado. E porquê é que isso é mau? Eu acho que isso é mau porque o Orçamento de Estado, primeiro, o Estado ainda funciona numa lógica de caixa. Imagina, o Estado investir a construir um prédio, ok? Para depois arrendar. Isto entra como despesa. Não como investimento. Não como investimento. Porque é uma lógica de fluxo de caixa. O Estado gastou, vai ter um déficit. Ou seja, tivemos pior. Como não é verdade, que o Estado constitui riqueza e uma futura fonte futura de rendimentos. Já vem desde Napoleão, para teres uma ideia. Nós ainda usamos as técnicas contabilistas napoleónicas. Isto em Portugal não é para fracos, hein? Calma. Por isso. Ou seja, discutir política económica neste contexto, num documento que é mais para gestão de fluxos de caixa do que é para pensar quais são as grandes orientações estratégicas do país, na minha opinião, é mau. Primeiro, porque mete o foco no curto prazo, que é o que fazem com qualquer lógica de gestão de tesouraria e de fluxo de caixa. E é anual, portanto, tornaria logo muito mais difícil. Daria para fazer um orçamento a vários anos, plurianual. Bem, eu não sei sequer se regulamentarmente isso seria possível, não é? Mesmo no contexto da União. Terá sempre que haver um orçamento anual para o Estado, acho eu, penso eu. Até porque quanto mais ele for prolongado no tempo, mais há incerteza relativamente à execução, não é? Quer a realização das receitas previstas, quer da realização das despesas que também estavam previstas. O meu ênfase é outro. Nós, por exemplo, temos um documento que é o Plano de Estabilidade e Crescimento. Se calhar devíamos passar muito mais tempo a discutir o Plano de Estabilidade e Crescimento. E esse sim é plurianual. É aquele papel que nós mandamos para Bruxelas para dizer o que é que vamos fazer. O último que saiu foi de 2024 a 2028, é por 4 anos. Faria muito mais sentido perdermos tempo a discutir esse documento que propriamente o Orçamento de Estado, em que vamos gastar mais 1.000 milhões para a saúde do que gastámos no ano passado, que depois também é tudo treta, porque andamos todos aqui a discutir quanto é que foi para cada rubrica. Depois temos uma coisa chamada cativações e tu não executas parte da verba que estava, que para mim até é uma falta de respeito democrático, porque em Assembleia da República foram aprovadas aquelas despesas para aquele setor e tu chegas ao fim do ano e tens áreas em que executaste metade daquilo que foi aprovado em Assembleia da República, não é? Deixa-me ver que se eu entendo. Tu podes alocar um determinado orçamento e colocar lá 100 milhões. Está lá escrito 100 milhões. A Assembleia da República para gastar, por autorizou. exemplo, em escolas. Em escolas. 100 milhões para as escolas. E o ano passado não executaste metade. Não executar é não gastar, né? Não gastaste, sim. Então, mas quem é que tem que gastar? Quem é que tem o dinheiro na mão? Então é o Estado. As finanças. O IGCP. Que decide se faz ou se não se Não, o faz. IGCP não decide. Quem decide é o Ministério das Finanças. Ok. Não é o da Educação. Não, quer dizer, tradicionalmente o Ministro das Finanças autoriza a libertação dos fundos para que os outros ministérios possam executar. Medina queria alterar isso. Medina, honra seja feita, uma das coisas que ele queria acabar é com esta questão das cativações e dar mais autonomia orgânica para cada ministério poder executar as verbas que lhe estavam distribuídas. Mas quer dizer, eu acho que isso não avançou, portanto acho que as cativações ainda são um tema, não é? Há uma boa razão para haver cativações. É o controle orçamental. Apenas. Para saber Imagina, se a receita cai muito abaixo daquilo que era esperado, o Ministério das Finanças tem ali uma arma para diminuir a despesa e não deixar que o déficit dispare, não é? E se ao longo dos últimos anos, é a minha percepção, desde os tempos da Troika, tu vais sucessivamente cativando e vais gastando em coisas que devias estar a gastar, como investimento público? há uma degradação das coisas, das estruturas, não, da isso capacidade aconteceu. de resposta do Estado. Isso não há dúvida nenhuma que entre 2010 e 2020 o investimento público não foi suficiente para evitar a degradação daquilo que eram as infraestruturas nacionais ao nível de hospitais, de estradas, de escolas, etc. Agora recuperar vai custar mais caro. Ou não havia dinheiro e, portanto, eu acho que a questão relevante aqui é que quando chegámos após a estabilização das contas públicas e saindo daquela parte da Troika, não é? Começou-se a perceber que era preciso arranjar espaço no Orçamento de Estado para investimento público. Ora, arranjar espaço no Orçamento de Estado para investimento público é uma bomba do ponto de vista da gestão política, porque o que é arranjar espaço? É cortar noutras coisas ou aumentar impostos. Olha, já agora é discurso público neste momento
à luz da guerra na Ucrânia, de que os Estados precisam de gastar mais dinheiro em defesa, gastar os 2%. E eu ouvi na semana passada um senhor importante da NATO dizer: bom, se for preciso ir buscar dinheiro à saúde ou à educação ou às pensões, julgo que era assim, então é aí que vamos buscar o dinheiro para quem é que disse isso? O secretário-geral da NATO. Pois, não é propriamente uma expressão muito popular, não terá sido uma declaração muito popular. Mas a pergunta pode ser feita ao contrário, que é: se é preciso aumentar um investimento numa determinada área, agora estamos a falar da defesa. Então eu vou-te responder a isso, exatamente à pergunta que tu queres. Nem é só por isso, nem é só pela questão da defesa. Nós ainda há bocado estávamos a falar da questão da progressividade do IRC, tornar Portugal dos países com taxas nominais mais elevadas de toda a CDE. Agora, não é honesto intelectualmente falar de cortes de impostos, por exemplo, para aumentar a competitividade da economia portuguesa, sem dizer onde é que se vai buscar o dinheiro. Porque a partir do momento que baixas impostos, vais perder receita. Nós este ano estava previsto, no Plano de Orçamento de Estado, termos 800 milhões de superávit, ou seja, 0,3% do PIB, ou seja, basicamente o orçamento está equilibrado. Por isso, onde é que eu vou buscar dinheiro para esta competitividade? Ora, ou crias um novo déficit? Que não me parece muito inteligente. Eu não sei se tens noção quanto é que tu pagaste pelo déficit, pela dívida portuguesa em 2022. Quanto? Tu, Jorge. Eu? Sim. Cidadão? Sim. Quanto? Per capita, vá. Pagaste cerca de 400 euros. 400 euros do meu bolso foi para pagar isso? Exatamente. Sabes quanto é que vais pagar este ano? Quanto? 700. Uou! Pois. Então... E baixámos a dívida de 136 para 97. Vamos lá ver. Ou seja, o aumento da dívida não me parece muito inteligente. Nós, este ano está previsto gastarmos 7 mil milhões. Mas porquê que eu vou pagar mais este ano? Em teoria, ou na prática? A dívida diminuiu em percentagem do PIB, não diminuiu em valores absolutos. Bem, a boa notícia é que provavelmente os meus 700 euros valem um bocadinho menos do que exatamente valiam. E portanto, olha, eu preciso, nós não temos muito mais tempo, mas eu preciso de falar de duas coisas contigo. Que a primeira é que eu queria te responder à questão onde é que vamos buscar o dinheiro. Então vamos lá, onde é que vamos buscar o dinheiro? 1 minuto no máximo. Dívida não me parece inteligente, até porque já vimos antes com a Troika que não é grande solução, e os juros são enormes, não é? 7 mil milhões de euros num ano é metade do orçamento da saúde, para teres ideia, ou é um aeroporto de Alcochete. Pronto. A segunda opção é cortes na despesa. Qual é a despesa? Aumentos de impostos ou cortes na despesa? Aumentos de impostos é um bocado parvo, porque é esse o objetivo que nós queremos, é reduzi-los, não é? Portanto, lá vamos falar das gorduras outra vez e dos desperdícios. Cortes da despesa. O que é que podes cortar? Transferências sociais, que é uma grande parte, não me parece inteligente por uma razão. Não há viabilidade sequer política, nem precisamos ir à questão normativa. Porque estamos a falar, se não fosse o papel redistributivo do Estado, tinhas uma taxa de pobreza de 42,5%. Neste momento tens uma taxa de pobreza de 18%. Ou seja, quase metade da população portuguesa, se não fosse o papel redistributivo do Estado, estaria em risco de pobreza ou exclusão social. Okay? Portanto, é uma coisa que tu não podes mexer. Por questões normativas, já são mais subjetivas, mas por questões políticas também é impossível. Sobra aquilo que estavas a falar, o aumento da eficiência do Estado. E não temos tempo para dissecar isso como deve ser. Eu sou daquelas pessoas que acreditam que, tirando 2 ou 3 partes específicas do papel do Estado, se conseguia fazer o dobro com metade dos recursos. Olha, isso liga-me ao próximo tópico que tem a ver com porque é que um economista se mete na política. O que é que te deu na cabeça para ser candidato? Cabeça de lista, não é só uma candidatura. Cabeça de lista, neste caso pela Iniciativa Liberal, no distrito de Coimbra. Sabes que eu comecei a vida, o meu percurso de vida foi um bocadinho diferente, se calhar, que a maioria das pessoas que são académicos, não é? O primeiro dinheiro que eu ganhei foi jogar futebol. Por isso eu durante uns anos ainda achava que ia ser jogador da bola. Depois quando a realidade bateu, não é? Que de facto não tinha muito jeito para a coisa, também tive negócios de montar computadores e vender computadores, não sei o quê. E depois mais uma vez a realidade bateu, porque os computadores começaram a ser vendidos nos centros comerciais e já não havia mercado para pessoas como eu, que montavam computadores e vendiam, e dediquei-me à academia. E foi um período grande. E com muita da investigação que eu faço tem relevância política, não é? Porque estamos a falar de análise de política orçamental, política fiscal, etc. Comecei a ter um pensamento político sobre quais eram as necessidades mais importantes do país em termos das políticas para resolver o problema dos portugueses. E de facto fui desafiado para isso. Achei que era uma experiência que podia ser gira. O que é que aprendeste? Que nunca mais quero fazer. Não gostaste do contacto com as pessoas, com os eleitores? O grande problema do que eu acho que me marcou mais pela negativa
foram os debates, em que a maior parte das audiências não eram o cidadão comum com vontade de ser esclarecido, eram as claques de que cada um conseguia levar de cada partido para as audiências. A tal polarização do Exatamente. debate. E segundo, imagina tu estás num debate e dizendo assim: então em 2 minutos resolva-me o problema do crescimento económico em Portugal. É capaz de ser difícil, mas eu acredito em ti. Ou seja, tu a única coisa que tens é espaço para dizer umas palavras que ficam, umas frases que ficam giras numa t-shirt. São debates. Mas a substância Não está lá. é pouca. E eu habituado a um debate mais denso, se calhar, para usar uma palavra mais neutra e não parecer um bocado snob do ponto de vista académico, habituado a fóruns de discussão mais densos e reflexão mais densas sobre as questões do país, saía muitas vezes destes debates um bocado frustrado, não é? Eu tive que ouvir coisas de os impostos não são um problema porque os jovens, quando imigram para países com impostos mais elevados. Quer dizer, eu tinha que explicar a estas pessoas que é o cão que abana a cauda, não é a cauda que abana o cão. Ou seja, estes países ricos, produtivos, capitalizados, têm níveis de produtividade que lhes permite sustentar estados sociais fortes com impostos elevados. Portugal não é um desses países, não é? Eles não são ricos porque têm impostos elevados. Eles têm impostos elevados porque são ricos. Mas quer dizer, eu estive num debate em Coimbra em que uma das pessoas que estava a ter comigo era do Chega. Quer dizer, ele começou lá, quase que faltou cantar o hino e falar dos combatentes do ultramar e não sei o quê, numa resposta a uma pergunta que não tinha nada a ver com aquilo. Ou seja, é tudo forma e muito pouca substância. Tinha uma cassete. Era um bocado isso. E aquilo eu estou, por acaso falei do Chega, não podia ter falado de outro partido qualquer. Não estou aqui a fazer nenhuma referência particular ao comportamento desviante do Chega nestes debates do que outros também tiveram. O ponto principal é que, de facto, o estilo de debate àquele nível pareceu muito pouco profundo, muito pouco científico, muito mais interessado em ganhar a luta do soundbite do que propriamente em refletir e encontrar soluções para os problemas do país. Apetece-me provocar-te. Como é que alguém que é um hiper racional, que gosta de pensar as coisas com pés e cabeça, ao mesmo tempo eu vejo a fazer, enfim, figuras numa bancada num estádio de futebol a apoiar o teu Benfica? O Benfica... Lá está, eu costumo dizer, às vezes as pessoas dizem, eu tenho a noção que tenho uma percepção pública de ser uma pessoa de direita, apesar de não ser. Não, sou uma pessoa de esquerda, não sou desta esquerda, woke. Acho que esta esquerda avariada foi uma das piores coisas que aconteceu à civilização humana, e nos Estados Unidos estamos a ver isso, muitas dessas consequências. Portanto, tu és um economista liberal de esquerda. Sou um liberal de esquerda. Acho que fomos para aí 4 no país. Sou eu, acho que é o Conraria, a Eugénia Galvão Teles e o Sérgio Sousa Pinto. Não há mau grupo. Não tenho é nada mau são grupo. Tudo pessoas por quem tenho uma admiração profunda. Não há mau grupo. Mas pronto, existe essa percepção pública que sou de direita. Mas eu costumo sempre dizer, eu não sou de um partido ou sou do outro, eu sou do Benfica. E a minha ligação ao Benfica é emocional, é tribal. E eu não quero saber se o Benfica joga bem ou mal, eu quero que eles ganhem. Se ganharmos com um golo no último minuto em fora de jogo, não é a maneira mais honrada de ganhar, mas que se lixe, estás a ver? Na questão política, eu não sou assim. A minha família é um bocado do PS como eu sou do Benfica. E eu confesso que até 2015, 2018 votei sempre PS. Quase sempre PS. Mas de facto aquilo que aconteceu depois com a pandemia vacinou-me contra o PS. Estou chateado com o PS para o resto da vida. E de facto eu perceber que Portugal tem um potencial brutal e que do ponto de vista das políticas económicas dá constantemente tiros nos pés, custa-me, porque acho que nós podemos ter uma vida muito melhor que aquela que temos. No futebol é tudo irracionalidade. É paixão, é fervor, apesar de eu também já ter tido contribuições mais da parte corporate, não é? Eu produzi um estudo em colaboração com o movimento de sócios sobre o processo da negociação centralizada dos direitos televisivos, que é um tópico bastante quente e que eu contribuí enquanto académico, não foi enquanto adepto. Tenho feito outras contribuições noutras áreas. Estou de alguma forma apaixonado pelo dirigismo desportivo. Mas fui candidato, aliás, nas últimas eleições do Benfica, a vice-presidente. É possível que volte a estar envolvido num processo eleitoral para o Benfica no futuro, precisamente porque a vida é tão chata quando é passada a fazer uma coisa, não é? E eu acho que cheguei a um ponto da minha vida em que acumulei um conjunto de competências e de conhecimentos e de mundo que acho que
posso fazer uma melhor conjugação entre aquilo que me apaixona do ponto de vista intelectual e daquilo que me preenche do ponto de vista emocional. E eu acho que o Benfica, por exemplo, seria uma dessas opções. Tu queres ver que ainda vamos ver o Pedro Brinca como presidente do Benfica? Já a pensar nisso, Pedro, trata lá de ser suave nessa coisa dos direitos desportivos, que os canais pagos da Bola já custam quase tanto como a conta de supermercado. Bom ano e até para a semana. E agora que gastaram tudo em dezembro, poupa em janeiro, lá terá de ser. É o mais longo mês do ano.